Fala galera do transporte, hoje é uma conversa muito interessante. A gente vai falar sobre transporte coletivo por ônibus e principalmente sobre emissões veiculares, tá? E comigo aqui, o que a gente tem? Tem dois especialistas na área aí, que é o nosso colega, grande amigo jornalista Antônio Ferro da revista Autobus. E para ser o nosso entrevistado, olha só, a gente trouxe o Olímpio Álvares de Melo Júnior, ele é membro da NTP e é especialista também em emissões veiculares. Olímpio Ferro, muito bem-vindos aqui para o nosso bate-papo. Prazer. Bom dia, agradeço. Prazer aí estar presente nessa gravação, nesse vídeo, que é muito importante para nós. Legal, obrigado, Olímpio. Prazer é meu também e vamos nessa, vamos discutir poluição do ar por veículos. É isso aí. Esse é um tema, pessoal, que é um tema, acho que até ad eterno aqui no Brasil, principalmente quando se fala de Brasil, a gente tem muitos avanços lá fora, e aqui no Brasil a gente está sempre com desafios, a coisa parece que vai e não vai, né, Olímpio? E a gente tem um dado para começar a esquentar essa nossa conversa, que é o seguinte: com o início da pandemia, com o Covid-19, lá no final de março, abril, a gente detectou, Olímpio, aí você pode falar comigo, se as grandes capitais realmente tiveram uma redução de poluição. Isso é fato, e também como era antes, né? Quais eram os dados que a gente tinha antes disso? É fato e é um fato muito até visível, né? Você percebe isso pela qualidade do ar, pela transparência, né? Pela distância que você consegue enxergar os objetos, a paisagem, etc. Isso é muito... E pelo cheiro do ar também, né? Ele mudou, ele está mais puro, parece que você está numa região do interior de São Paulo, né? Quando você está respirando um ar melhor, né? Por que esse ar ficou muito melhor do que antes, né? Porque pelo menos nas grandes cidades, nas áreas urbanas, a maior parte da poluição atmosférica é oriunda do escapamento e da própria evaporação do combustível dos veículos, né? Então, isso é determinante na qualidade do ar, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para você, isso depende também de qual poluente você está se referindo, né? Vamos pegar, por exemplo, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono já faz tempo que não é um poluente crítico para a saúde humana, porque os catalisadores nos veículos leves, eles melhoraram em mais de 90% as emissões pelo escapamento do monóxido de carbono, que contribuíam com 90%, né, os veículos da poluição por monóxido de carbono nas cidades, né? Hoje, com uma frota circulando que é inferior a 50% da frota que antes da crise do Covid circulava, você tem metade dessa contribuição, né, para o monóxido de carbono, por exemplo. Então, ele cai de 90% para menos de 50%, né, a contribuição dos veículos, né? E isso implica uma qualidade do ar muito melhor, né, porque se ela já não estava muito grave para o monóxido de carbono antes, agora está muito melhor. Na mesma linha, você pode trabalhar com a ideia do material particulado, né? O material particulado fino, a fuligem, né? Aquela fumaça preta que sai do escapamento dos veículos a diesel, ela é a principal preocupação hoje dos ambientalistas, dos especialistas da área de saúde, né? Ela é responsável por grande parte das mortes por doenças cardiorrespiratórias, né? Inclusive tem uma sintonia, uma parceria aí com o próprio Covid, né? O problema da poluição. A poluição pode agravar os casos, né, de infecções respiratórias, etc., porque você já está com o pulmão debilitado. Antes do Covid, as pessoas já
morriam. Aqui na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, segundo a Faculdade de Medicina da USP, cerca de 8 mil pessoas por ano morrem em função de doenças cardiorrespiratórias causadas pela ação do material particulado fino do diesel, né? Isso aí já é calculado faz mais de 20 anos pelos especialistas em doenças respiratórias, doenças pulmonares, cardiológicas, etc. Né? Então, ou seja, a gente já convive com esse tipo de situação, né? Aí vem o Covid, né, que tem essas características também de atacar e piora ainda mais, né? A poluição, inclusive, ela potencializa isso, né? É lógico que vão surgir agora, a partir de agora, os estudos, né, dos especialistas, dos pesquisadores no mundo inteiro, eles vão estudar agora essa interferência, né, da poluição do ar na potencialização dos males que o Covid está causando na população. Já tem artigos aí, se você for fazer uma pesquisa no Google, você vai achar já vários artigos que já começam a elaborar estudos a respeito dessa simbiose aí entre os efeitos do Covid e da poluição do ar. Legal. E, Olímpio, fala um pouco para a gente. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Olímpio, deixa eu te falar, nessa redução que teve aí bem significativa das emissões, o papel do ônibus foi essencial nessa redução ou não? Bom, vamos lá. Então, vamos entrar na matemática, né? Na participação de cada fonte, né? Na emissão de material particulado fino, que na maior parte do material particulado fino vem do diesel e da gasolina, mais do diesel do que da gasolina. Então, se você pegar, por exemplo, o caso da região metropolitana de São Paulo, dos 100% de material particulado fino que estão aí flutuando no ar, né, que é a concentração que você recebe no seu pulmão quando você respira, né, desses 100% da carga poluidora de material particulado fino que está flutuando aí na atmosfera de São Paulo, 40% vem do escapamento dos veículos a diesel e a gasolina. O álcool é quase inexistente, o gás é quase inexistente, a maior parte desses 40% é de diesel, né? Mais de 32% de diesel e cerca de 8% dos veículos a gasolina, né? Se eu for pensar que o diesel contribui com 32%, ou cerca de 30%, vamos arredondar, cerca de 30% dessas emissões. Quantos veículos a diesel eu tenho circulando, né, ou registrados aí na região metropolitana de São Paulo? Cerca de 450 mil, 500 mil veículos a diesel. Agora, quantos ônibus, por exemplo, regulares aqui da SP Trans, né, que tem uma frota de 14 mil ônibus, né, circulando? Então, você tem uma proporção aí de 14 mil para 500 mil, né? Dentro desses 500 mil que contribuem com 30%, eu tenho 14% de veículos, 14 mil veículos a diesel, que é uma proporção muito pequena de ônibus, né? Agora, tem uma outra coisa muito importante que você tem que considerar aí para saber qual é a contribuição dos ônibus, que é a seguinte: são muito grande dos órgãos ambientais e da própria população em cima da qualidade operacional, ambiental dos ônibus regulares que funcionam. Então, tem uma marcação muito cerrada em cima, e isso acaba implicando uma fiscalização de emissão de poluentes pela CETESB, pela própria SP Trans, pela Secretaria do Verde, em cima dos ônibus que circulam. Então, eles têm um padrão de qualidade
muito melhor do que o restante da frota, a média restante da frota circulante a diesel. Então, isso faz com que as emissões unitárias do transporte público sejam muito inferiores às emissões unitárias médias do resto da frota. Então, isso contribui positivamente para reduzir ainda mais a participação dos ônibus nessa poluição geral. Agora, eu fiz uns cálculos recentemente, sem considerar esse fator da manutenção, olha, então eu estou calculando pelo aspecto da segurança, né, para não errar mesmo, né, para não cometer injustiça, inclusive, quando eu for reportar esse valor. Eu cheguei à conclusão que os ônibus, por exemplo, do município de São Paulo, que circulam no município, eles contribuem com menos de 2%, né, das emissões totais de material particulado emitidas na cidade, né, como um todo. Então, se você zerar a emissão dos ônibus urbanos que estão vinculados às concessões da SP Trans hoje, você reduz essa emissão da cidade como um todo em 2%. Né? Então, não é nenhuma contribuição, assim, uma tragédia, né? A poluição dos ônibus. Mas é lógico que, como os caminhões, como as picapes, como os escolares, como todos os outros nichos, você tem que controlar para, de grão em grão, a galinha enche o papo, né? Para melhorar a situação como um todo. Legal. E Olímpio... aí, mas é que é uma questão muito peculiar, né? É um dado muito interessante para a gente, né? E mostra que o ônibus não é o vilão, né? O principal vilão, né? Muita gente fala... Não. Está longe disso. Muito pelo contrário, né? As emissões por passageiro transportado do ônibus são muito inferiores à do próprio veículo a gasolina, que é um baixo emissor de material particulado, você percebe? Então, até agora o nosso bate-papo aqui, né, Ferro? A gente estava com planejamento, agora eu vou entrar numa pergunta que a gente pode levantar várias discussões, né? Porque a gente ia falar sobre trações alternativas, né? O que é melhor hoje? Etanol, híbrido, gás... Faz sentido, óbvio que faz sentido a gente falar de trações alternativas, né? Mas claro. O que a gente poderia falar, então, em relação a trações alternativas em termos de transporte coletivo por ônibus? Qual que seria a melhor aplicação? Qual que seria o melhor combustível? Como você vê esse tema, né? E se vale falar nisso, já que é um número tão baixo, né? Como você revela para a gente, 2%, né? Pelo menos nesse momento, se a gente não tinha que ir para um outro caminho, ir para os automóveis, enfim. Olha, quando você fala de estratégia de controle de poluição, você tem que pensar em tudo, né? Os combustíveis são um dos aspectos que você tem que cuidar, né? A poluição faz mal, o material particulado faz mal, o material particulado veicular faz mal. Não é só o material particulado também, tem o ozônio também, que é um outro problema e cujos... poluentes primários que são responsáveis pela formação do ozônio na atmosfera também são predominantemente veiculares, né? Que é o hidrocarboneto de um lado e o óxido de nitrogênio do outro, que a gente chama de HC, hidrocarboneto, e óxido de nitrogênio NOx. Então, os dois grandes problemas ambientais são o material particulado, que faz mal à saúde, e o ozônio, que faz mal à saúde. Mas o ozônio é formado pelo hidrocarboneto, que vem dos veículos em geral, e do NOx, que vem dos veículos em geral, e principalmente dos diesel. Né? Então, quando eu falo em veículos, então eu tenho que cuidar aqui do material particulado e essencialmente do NOx também, né? E do hidrocarboneto, mas o hidrocarboneto ele está sendo bastante controlado pelo catalisador dos veículos leves. Então, a nossa prioridade aqui na estratégia de melhoria, desculpa aqui que está falando sozinho o celular aqui, a principal, então, a principal preocupação é o material particulado e o NOx. Então, quando eu falo em estratégia de controle de poluição veicular, eu tenho que trabalhar com esses dois poluentes.
E esses dois poluentes são basicamente, principalmente causados pela frota diesel, né? Frota diesel, por exemplo, é responsável por 75% do material particulado aqui na região metropolitana de São Paulo. Você faz um inventário, você vai chegar a essa conclusão. E o material particulado, como eu falei, da frota diesel é 3%, 30%, né? Que vem do escapamento do... Então, eu tenho que trabalhar em cima disso, né? Para melhorar um pouco a poluição do ar, né? Quer dizer, agora, eu não vou tratar só do ônibus, eu vou tratar do ônibus, do caminhão, de todos os veículos a diesel como um todo. Então, quais são as ferramentas que eu tenho para tratar? É melhorar a qualidade do veículo novo. Isso é sem dúvida uma coisa assim fundamental, né? Você tem que instalar todos os componentes de controle de poluição, né? O filtro, que a gente chama de DPF, Diesel Particulate Filter, né? O que reduz mais de 90% das emissões de material particulado. Hoje, os veículos brasileiros ainda comercializados no Brasil não têm o DPF. Olímpio, repete só esse dado, porque cortou um pouquinho quando você falou. Esse filtro é responsável pela redução de quanto? Esse filtro ele tem uma capacidade, uma eficiência de redução de material particulado de mais de 90% da massa total de material particulado que sai do motor, né? Então, ele controla mais de 90% dessa... Pode chegar a mais de 95%, dependendo da qualidade do filtro, da qualidade do projeto de redução de emissão. Então, todos os veículos a diesel deveriam já, desde antes, né? Desde há alguns anos atrás, deveriam já estar com os filtros, né? Mas não estão, porque está atrasado o Proconv, o calendário do Proconv, aqui dos veículos novos, está atrasado ao que está... Ah, nosso amigo sumiu. Tivemos uma previsão. Não sei. Olímpio, está com um problema na tua conexão. Aqui no Brasil, nós estamos com uma previsão que eu não sei se vai ser. Tá? Ainda? Agora está voltando. Estamos ainda com problema na conexão? Agora melhorou. Voltou. Tá bom? Onde eu parei aí, até onde vocês viram? O problema o problema é a falta do DPF, né? Que contribui positivamente com a redução das emissões poluentes, né? E a questão da instituição da norma, uma nova norma que seria a Euro 6, né? Que está atrasada no Brasil. Euro 6 é a fase P8 do Proconv, ela está atrasada, muito atrasada, e está prevista só para 2023, né? Com 11 anos de atraso em relação à Europa e com 13 anos de atraso em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, é muito atraso, né? Quer dizer, outros países como, por exemplo, o Chile, o México, já estão trazendo os DPFs nos seus ônibus, por exemplo, né? Então, nós temos um atraso muito grande. A própria capital colombiana, Bogotá, também já exigiu a Euro 6, né? Então Bogotá... né? Bogotá, inclusive, exigiu ônibus num contrato que eles fecharam aí com uma das montadoras, eles exigiram que os veículos tivessem filtro. Essa era uma questão assim que eles não abrem mão lá, né? E, bom, então esse é um aspecto muito importante, né? Que é o avanço da regulamentação brasileira para o Euro 6 ou para a fase P8 do Proconv, que está agora correndo risco, né? Porque isso depende de investimento da indústria para melhorar o seu produto, e esse investimento ele pode estar ameaçado agora por causa da crise do Covid, né? Eu já ouvi algumas declarações aí da Anfávia
e de profissionais aí, em lives aí que estão rolando aí pela internet, de que eles vão ter que rever os planos de investimento para os próximos anos. Então, segundo eles, as metas, próximas metas do Proconv e do Rota 2030, que também implica em ter veículos mais eficientes, vão ter que ser revistas. Isso é uma questão fundamental e muito grave do ponto de vista do impacto ambiental que isso vai ter nas grandes cidades brasileiras, né? Bom, além do veículo novo, você tem que cuidar do veículo usado, do veículo que está em circulação, que tem que ter uma manutenção regular, obrigatoriamente bem feita, né? E como é que você garante isso? Com programas de inspeção veicular, obrigatórios, né? O Chile, por exemplo, tem inspeção semestral para veículos a diesel. O México também, os outros países do mundo, os países mais avançados nessa questão ambiental, têm inspeção anual de veículos a diesel, tem fiscalização muito severa, rigorosa nas ruas, nas estradas, etc. A emissão de fumaça preta pelo escapamento de veículos a diesel em outros países é uma ofensa pública. As multas são estratosféricas. Vocês têm uma ideia, tem multas aí que ultrapassam $1.000, né? Então, são aspectos considerados muito graves em outros países e não no Brasil. Isso, eu queria perguntar por que a gente está tão distante dessa realidade? Parece um abismo que não tem fim. Olha, nós vivemos num país assim absolutamente controverso, né, em relação às suas ideias, em relação ao que é a civilização, ao que é o desenvolvimento humano, etc. Nós temos uma tolerância muito grande, né? Uma cultura de tolerância muito grande com as coisas erradas, as coisas que não estão adequadas, né? Então, nós tivemos aqui no Brasil já um arremedo aí de implantação da inspeção veicular aí em 2008 até 2013, houve esse programa de inspeção veicular em São Paulo. Ele foi suspenso aí pelo então prefeito Haddad, porque foi uma promessa de campanha do Haddad, foi acabar com a inspeção veicular. Quer dizer, onde você pode imaginar um país onde uma promessa de campanha é você arrebentar um programa de controle de poluição que demorou tanto para ser implantado e com tanto esforço, né, dos técnicos que trabalharam nisso durante anos, né, para convencer o governo a implantar esse programa. Fizeram um programa muito bem implantado aqui em São Paulo, apesar de ter alguns aspectos contratuais de monopólio e tal, meio questionáveis, né? Mas o programa, tecnicamente, era muito bem implantado, né? E os veículos saíam de lá com um status, né, antes e depois da inspeção, muito diferente. Quer dizer, as emissões baixavam radicalmente, drasticamente, e a qualidade ambiental dos veículos melhorava. Aí, depois, no ano seguinte, depois de um ano, eles voltavam lá para refazer tudo que foi feito, porque ao longo desse ano a emissão vai deteriorando de novo. Então, isso é o que acontece na realidade prática, né, dos componentes de controle de emissão, do estado dos filtros, do desgaste dos anéis, etc. Tudo isso vai deteriorando, a calibração da bomba injetora, né, a qualidade dos injetores, etc. Tudo isso tem que ser verificado periodicamente para garantir a melhor
a melhor performance ambiental de todos os componentes do motor, né? Então, isso é fundamental para você garantir um veículo que polui 10 vezes menos, né? Essa é a relação entre um veículo regulado e um veículo desregulado. É coisa de 5, 10 vezes, dependendo do caso, ou mais, 30 vezes mais a emissão de material particulado. Então, esse é um outro aspecto, né? E isso, eu não sei qual é a fórmula, né, para convencer os políticos de que esse é um programa fundamental, né, para melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades, né, a inspeção veicular. Todos os países civilizados, eles desenvolvem. Aqui os nossos vizinhos estão fazendo, a Argentina, Uruguai, a Colômbia, a Costa Rica, está todo mundo fazendo. E por que o Brasil não pode fazer? Ele fez de 2008 a 2013. Por que esse prefeito veio aí e implodiu o programa que estava rolando? Se ele não concorda lá com o contrato do programa, ótimo. Então vamos fazer um outro. Então faz uma transição. Faz uma outra licitação e tira aquela empresa lá anterior e põe a nova, mas não descontinua algo que está trazendo benefícios para a população, né? Essa é uma questão, né? A outra é dos combustíveis. Pode falar. Não, você ia falar de combustíveis, para a gente substituir hoje o diesel na frota, principalmente de ônibus, cobra-se muito a eletromobilidade, né? Mas a gente tem outras opções também que podem ser benéficas, né, o Olímpio? Tem. Eu acredito que a eletromobilidade é uma delas, é a mais eficiente do ponto de vista do material particulado, do NOx, porque ela zera, né, as emissões dos ônibus e dos veículos em geral, inclusive dos veículos leves, né? Seria muito bom se a gente tivesse todos os veículos eletrificados, né? Mas isso é algo que é um sonho, né? É um sonho e é uma coisa que pode demorar muitas décadas para acontecer. Então, o que a gente percebe é que hoje a gente tem uma realidade instalada, que é a indústria de produção de veículos, né? Que mais de 90%, 95%, eu não sei, mas é mais de 95% de motor de combustão, né? E os outros são elétricos, né? Então, a penetração dos veículos elétricos nesse total de veículos produzidos para o mundo, para fazer o serviço de transporte, ela vai aumentar aos poucos, né? Então, por isso que eu falei em décadas, né? Talvez demore 20, 30, 40 anos para a gente ter veículos, por exemplo, de carga circulando de um estado para o outro elétrico. Isso é impossível hoje, mas pode ser que daqui a 30, 40 anos isso ocorra. Isso vai depender muito de como vai evoluir essa tecnologia, de como vão evoluir os custos disso, etc., né? Mas hoje nós temos algumas outras tecnologias, além da elétrica, que estão avançando também, né? Uma delas são os combustíveis sintéticos, né? Por exemplo, o diesel sintético, produzido a partir de material orgânico, a partir de lodo de esgoto, a partir de resíduos de lixo, a partir de resíduos de sobras de material orgânico, por exemplo, bagaço de cana ou raspa de madeira, qualquer coisa, você pode produzir um diesel hoje que a gente chama de HVO, né, que está sendo já usado em países nórdicos, na Alemanha, na Inglaterra, para abastecer uma parcela da frota com um custo já quase competitivo com o diesel fóssil, né? Então, isso é uma... E essas mesmas fontes também podem gerar biometano, né? Essas mesmas fontes também podem ser sintetizadas para produzir o gás, o biogás. E do biogás você refina e produz o metano, que tem uma estrutura química, físico-química idêntica do gás natural. Então, ele pode ser injetado nas redes de
distribuição de gás natural, e esse gás pode chegar às garagens dos ônibus, pode chegar às garagens dos veículos de transporte de frete, por exemplo. Então, a gente cria uma infraestrutura. A gente cria uma infraestrutura para isso, né, Olímpio? A gente pode criar uma infraestrutura, né? Porque a gente acompanha as montadoras. Tem uma montadora que está apostando muito forte no gás, né? E a gente discute muito com ela que ok, eles têm, agora o que a gente precisa é uma infraestrutura para isso, seja para ônibus, seja para carga, né, de fazer um ponta a ponta aí, a gente fala de autonomias aí de 400 quilômetros, né, de repente para caminhões, para ônibus, ou seja, falta também agora a parte da infraestrutura, né? Essa infraestrutura ela pode ser, pelo menos nos grandes centros urbanos, ela já está disponível, né? É só você instalar um ramal, né, que puxa o gás da rede de distribuição de gás que tem subterrânea nas grandes cidades. Você puxa um ramal para a garagem e coloca lá um compressor e alguns reservatórios, né, de alta pressão, para injetar esse veículo dentro do tanque do veículo e abastecer ele normalmente, como se faz com um diesel, né? Põe lá o bico e preenche lá. Em 10 minutos você completa o tanque de um veículo a diesel pesado, né? Com gás. E o HVO, você acredita que é uma tendência de curto ou médio prazo? Eu acredito que sim, porque tem uma pressão muito forte em cima do diesel, né? Porque o diesel é fóssil. E nós estamos vivendo na era das mudanças climáticas, né? E essa era das mudanças climáticas, ela está gerando uma série de discussões que são muito sérias, né? E que são procedentes, né? Tem razão de ser, né? Porque você desenterrar carbono do subsolo e jogar na atmosfera na forma de combustíveis, de gasolina, querosene de aviação, diesel, gás natural. O próprio gás natural é fóssil, né? Você está incrementando as concentrações de carbono na atmosfera continuamente, né? Então, antes dessa era da Revolução Industrial, as concentrações de carbono eram menores do que 300 ppm, né, de CO2, as concentrações na atmosfera. Hoje elas já ultrapassam os 400 ppm. E o que faz essa concentração de CO2 na atmosfera? Ela retém calor, e esse calor aumenta a temperatura média da Terra, né? E isso está sendo observado pelos cientistas. E isso tem acompanhado a produção de combustíveis fósseis. Então, tem uma correlação inequívoca em cima do aumento de temperatura da Terra e da quantidade de carbono que está sendo acumulado na atmosfera. Então, isso o que acontece? A temperatura vai subindo, né? A temperatura vai subindo e vão causando problemas, né? Problemas... Tem áreas aí que já tem modificações físicas no bioma, né? Por causa da mudança da temperatura, mudança das estações, mudança das correntes atmosféricas, mudanças das correntes, inclusive marítimas, né? Que alteram as correntes atmosféricas e alteram os fenômenos climáticos, tempestades, etc., que vão atingir os animais, o bioma e a população, né? Com um clima absolutamente incontrolável, catástrofes, etc. E o que isso está implicando aí na tecnologia, né? Estão surgindo aí políticas públicas para incentivar tecnologias de baixo carbono, de baixa emissão de carbono. O HVO é uma delas. Então, o HVO ele pode se nutrir de políticas públicas, como, por exemplo, essa política que surgiu agora do RenovaBio, né, que vai tirar dinheiro do fóssil e vai injetar dinheiro na produção de combustível, vai baratear os combustíveis alternativos. Então, o HVO, o biometano, eles podem baratear
com esse processo de mudanças climáticas que desagou no RenovaBio. Então, você vê como é que as coisas vão se inteirando, né? A interação das coisas é muito interessante. Então, o RenovaBio, com políticas públicas desse tipo, e com a escala, a produção em escala, como o biodiesel, como o etanol, né? Ele começou com subsídio, depois o etanol agora não tem mais subsídio. Ele atingiu uma produtividade tal que dispensa agora o subsídio. Então, isso pode acontecer no futuro com a HVO também, né? À medida que a escala de produção vai aumentando, graças aos subsídios, graças às políticas públicas de incentivo, isso no futuro pode caminhar como caminhou o etanol aqui no Brasil, né? Então, vai acontecer, e isso está sendo comemorado, por exemplo, pelos fabricantes de veículos, de motores de combustão, né? Que fabricam hoje motores diesel, que vão poder pegar o combustível que eles chamam de drop-in, né? Que é o HVO, que é um combustível idêntico ao diesel, né? Em termos de poder calorífico, emissão ambiental, até melhora as emissões ambientais, né? E ele coloca lá sem fazer nenhuma modificação no motor, né? E isso pode acontecer aqui no Brasil daqui a 3, 4 anos. As coisas estão em discussão, né? Eu mesmo participo de um grupo, né? Onde está sendo discutido o desenvolvimento de trabalhos de pesquisa, etc., para comprovar a viabilidade, a viabilidade econômica da produção de biodiesel, de HVO, né? Que é diferente do biodiesel, né? O biodiesel tem algumas características que impedem o biodiesel de ser colocado no tanque de um veículo em 100%, por exemplo. Você pode colocar até 20%. Acima de 20% começam a haver problemas mecânicos, né? Então, isso... E também o biodiesel acima de 20% também, ele pode aumentar a emissão de NOx, né? Formação de borra, tal, então pode causar problemas de manutenção, então tem que ir com calma no biodiesel. O HVO não, o HVO você pode colocar em 100% que ele só melhora o desempenho do veículo, inclusive o ambiental, e a emissão de CO2 fóssil, ela zera, né, com HVO, assim como zera com etanol, né? Perfeito, maravilha. Ferro, quer fazer uma última consideração? Já estamos no nosso tempo aqui. Não, eu acho que a gente, talvez dentro dessa linha de pensamentos do ônibus elétrico, né, que tanto se fala que hoje a bateria o modelo, a bateria é o principal, né, a gente não pode esquecer que o trólebus também pode ter uma contribuição muito positiva, né, nas redes de transporte urbana, né, Não só o trólebus, como também o VLT, né, que é o veículo leve sobre trilho, que é o bonde, né, o bonde moderno, né, e que se alimenta da energia que vem dos cabos, né, dos cabos aéreos. E o trólebus, ele é uma tecnologia consagrada e ele deve ser estimulado onde for possível, né? E ele tem um desempenho econômico muito bom, né, o trólebus. Então, ele deveria ser explorado do ponto de vista ambiental, certamente, e do ponto de vista também econômico, porque ele já demonstrou, ele só traz algumas dificuldades em relação à rede aérea, né? Mas isso aí sendo... o gás também, ele vai trazer alguma dificuldade, porque você tem que colocar lá um compressor lá na garagem, tem que investir nisso, etc. Mas uma vez feito esse investimento, ele é muito bom para o operador, muito bom para o meio ambiente, né? Assim como o trólebus, né? Muito bem. Legal, muito bom. Pessoal, galera do transporte, esse foi um bate-papo muito rico, muito amplo, né? E eu já até antecipo para o próprio Olímpio, para o Antônio Ferro, para a gente continuar esse papo. Tem muito assunto ainda para a gente explorar, né?
E a gente está vendo, como especialista aí em emissões veiculares, pessoal, que nem tudo está perdido. A gente tem um horizonte amplo, né, amplo para explorar, a gente tem várias alternativas, né? E a gente, aos poucos, vai desmembrando para vocês e mostrando essa realidade aí em termos de transporte por ônibus. E contem com a gente sempre, vamos esperar para a próxima. E olha, Olímpio, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Foi muito legal conversar com você hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês, uma honra, e eu estou sempre à disposição para a gente já departamentalizar as discussões. Tem muita coisa aí para a gente discutir. Legal. Com certeza. Antônio Ferro, jornalista da revista Autobus, também editor da revista. Muito obrigado por ter você com a gente aqui na rede. Esse bate-papo muito rico, muito gostoso. Obrigado. Até a próxima, Ferro. Agradeço, Ivo, pela parceria aí. Vamos desenvolver mais vídeos aí relacionados ao tema do transporte coletivo de passageiros. É isso aí. Pessoal, obrigado. Até a próxima. Um abraço. Valeu, fiquem em casa, né? É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraço.